Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos estudar o reino protoctista. Os organismos classificados nesse reino são seres eucariontes, que apresentam grande diversidade estrutural e funcional, podendo ser uni- ou multicelulares, autótrofos ou heterótrofos. As formas de reprodução e os ciclos de vida também são bastante variados. O reino protoctista engloba protozoários e algas e, filogeneticamente, é denominado polifilético, porque apresenta várias origens e não apenas um ancestral comum. Anteriormente, o reino protoctista era denominado reino protista. Porém, em virtude do estudo molecular do material genético dos organismos, ocorreram avanços em relação à sua classificação. Com isso, o termo protista não contemplaria as algas multicelulares, que também fazem parte desse reino. Assim, este passou a ser chamado de protoctista. Vamos falar primeiro sobre os protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares com nutrição totalmente heterotrófica. A maioria tem vida livre, existindo também algumas espécies fixas ao substrato. Habitam principalmente os ambientes aquáticos, mas são encontrados nos mais variados locais. Algumas espécies são parasitas humanos, causando doenças como malária, amebíase, giardíase, doença de Chagas, leishmaniose e tricomoníase. Outras mantêm relações harmoniosas com diferentes hospedeiros invertebrados e também vertebrados, trocando favores mútuos. Em virtude do hábito de se alimentarem de bactérias e sólidos em suspensão, certas espécies de protozoários ciliados atuam na depuração da água, produzindo um efluente clarificado e auxiliando assim na manutenção da qualidade dos ambientes aquáticos. Por esse motivo, são considerados importantes componentes dos ecossistemas. Os protozoários têm uma membrana plasmática semelhante às membranas celulares de outros seres vivos. O citoplasma de muitos deles, como o das amebas, apresenta duas regiões distintas. A mais externa e consistente denomina-se ectoplasma e a mais interna e fluida, endoplasma. No citoplasma, existem as diversas organelas que atuam nas funções metabólicas desses organismos. De modo geral, são seres uninucleados, porém, os ciliados apresentam 2 ou vários núcleos. Quando há mais de um núcleo, eles se diferenciam no tamanho e na função. Nesse caso, o macronúcleo executa as funções relacionadas ao metabolismo e o micronúcleo exerce a função reprodutiva. A nutrição de determinados protozoários, a exemplo das amebas, ocorre por meio do englobamento, que a gente chama de fagocitose, de partículas nutritivas existentes no ambiente ou pela predação de micro-organismos, inclusive de outros protozoários. Após a entrada do alimento, forma-se um vacúolo digestivo ou alimentar, que realiza o processo da digestão intracelular. Os resíduos são eliminados da célula através de um processo chamado exocitose. A atividade metabólica dos protozoários produz substâncias tóxicas, havendo a necessidade da difusão desse material para o exterior da célula. Essa eliminação constitui o processo de excreção, que também pode ser realizado por meio do vacúolo pulsátil ou contrátil. Essa organela está presente nos protozoários de água doce e, além da função excretora, possibilita o equilíbrio da célula. Como a água doce constitui um ambiente
pouco concentrado para esses organismos, a água penetra continuamente em seu interior. Para evitar que o protozoário inche e estoure, o vacúolo contrátil bombeia o excedente de água para fora da célula. A respiração dos protozoários normalmente é aeróbia, ocorrendo difusão direta dos gases com toda a superfície celular. Entretanto, alguns protozoários podem ser anaeróbios, como os que habitam o intestino de vertebrados e os que realizam a decomposição de matéria orgânica nos ambientes aquáticos. O processo reprodutivo mais comum entre os protozoários é assexuado e ocorre principalmente por fissão binária. Diversos parasitas do tubo digestório dos animais, como algumas amebas e giardias, não conseguem sobreviver em sua forma adulta e ativa, fora do corpo do seu hospedeiro. Assim, para resistir ao meio externo, elas se modificam, eliminam água, desintegram as organelas, sintetizam substâncias de reserva, diminuem o metabolismo e secretam um envoltório de quitina a seu redor. Essa forma de resistência denomina-se cisto. A recombinação gênica também pode ocorrer, sendo mais comum a conjugação. Esse processo é realizado por protozoários ciliados, pois esses organismos apresentam micronúcleos que podem ser trocados mutuamente, proporcionando uma recombinação de genes. Para que isso ocorra, é necessário que dois ciliados sexualmente compatíveis se unam ao longo de uma superfície compartilhada. Assim, a membrana desaparece e ocorre uma troca mútua de genes, possibilitando o aumento da variação genética entre os protozoários ciliados. Depois da conjugação, esses organismos realizam a fissão binária. O principal critério de classificação dos protozoários considera o tipo e a presença de estruturas responsáveis pela locomoção, que são as seguintes: flagelos, um ou mais filamentos longos ligados à célula, que apresentam um movimento semelhante ao de uma cauda; cílios, filamentos curtos e numerosos, que, assim como os flagelos, são formados a partir de estruturas chamadas centríolos. Pseudópodes ou falsos pés são formados pela expansão temporária do citoplasma para promover o deslocamento. A classificação dos protozoários ainda gera muitas controvérsias, pois esses organismos são descendentes de diferentes linhagens de ancestrais. Alguns cientistas propõem dezenas de filos, tornando inviável o estudo para não especialistas. Por isso, neste material, foi proposta a classificação com base nas estruturas locomotoras, agrupando os protozoários em 6 filos principais: Rhizópoda ou sarcodíneos, foraminíferos, Actinopoda ou actinópodes, zoomastigóforas ou flagelados, cilióforos ou ciliados e apicomplexa ou esporozoários. Vejam a imagem de um exemplo de cada classe e as características logo à frente. Rhizópoda apresentam pseudópodes para locomoção e realização da nutrição. Foraminífera apresentam pseudópodes e revestimento com carapaça rígida de carbonato de cálcio. Actinopoda apresentam pseudópodes afilados e rígidos que auxiliam na locomoção e na captura de alimentos. Zoomastigóforas apresentam flagelos para locomoção e captura de alimentos. Cilióforas apresentam cílios para locomoção e captura de alimentos. E apicomplexa
são parasitas e não apresentam estruturas de locomoção. Para a gente que está ainda no Fundamental 2, nós vamos ficar mais atentos aos mais comuns, que são os ciliados, os flagelados, os risópodes e os esporozoários. São as 4 turmas, né? São as 4 classes que a gente mais fala, que a gente mais ouve falar, certo? Agora nós vamos ver as principais protozooses humanas. Muitos protozoários são parasitas humanos, causando patologias denominadas protozooses. Esses parasitas são bastante comuns no Brasil e, de modo geral, sua ocorrência depende de multiplicação dos gametas transmissores ou vetores, do saneamento básico, da higiene pessoal e das condições de moradia da população. Amebíase. Como que nós pegamos a amebíase? Através da ingestão de água e alimentos contaminados. Nós sentimos dores abdominais, intensa diarreia, fezes com muco e sangue e anemia. Como que nós podemos nos prevenir, ou seja, qual é a profilaxia? Saneamento básico e higienização adequada. Doença de Chagas, contágio, penetração do protozoário presente nas fezes do barbeiro, pelo orifício da picada do inseto e contato com o sangue contaminado. Sentimos febre inicial e em seguida cardiomegalia, taquicardia, miocardite, hepatoesplenomegalia, encefalite, anemia, cansaço e hipertrofia ganglionar. Ou seja, o coração, o miocárdio, o músculo, né? Ele é alterado, causando aí uma série de disfunções cardíacas. O fígado também acaba sendo afetado. Temos então anemia, que é a diminuição de glóbulos vermelhos no sangue, consequentemente, muito cansaço, certo? Como que podemos combater? Através do combate ao inseto transmissor. A partir do momento que nós eliminamos o vetor, que é o barbeiro, né? O nome correto é Triatoma infestans, conhecido por barbeiro, porque ele pica sempre na região do rosto, ou melhor, geralmente na região do rosto, né? Então, quando nós combatemos esse barbeiro, nós estamos quebrando esse ciclo. Temos a malária, que o contágio se dá pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Sentimos dores de cabeça, febre periódica, essa é a principal característica, anemia, sudorese, que é um aumento muito grande de suor, calafrios e hepatoesplenomegalia, que é uma alteração no fígado. A profilaxia também combate ao mosquito transmissor. Temos a giardíase, que você pega através de ingestão de alimentos contaminados. Sintomas: lesões na parede intestinal, dores abdominais, náuseas e diarreia. Profilaxia: educação sanitária, saneamento básico e higienização adequada. Toxoplasmose: o contágio se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados e contato com as fezes de gatos contaminados. Sintomas: essa doença, ela geralmente é assintomática, mas podem ocorrer doenças oculares, cegueiras e problemas neurológicos. Profilaxia: higienização adequada e evitar o consumo de carnes mal cozidas.
Leishmaniose. Se pega através da picada da fêmea do mosquito Lutzomia. Sintomas: lesões na pele e nas áreas cartilaginosas do nariz e da boca. E a profilaxia combate ao mosquito transmissor. A leishmaniose pode ser chamada de úlcera de Bauru, porque os primeiros casos aqui no Brasil ocorreram na região de Bauru. No livro de vocês, no LIP, vocês encontram o ciclo da malária, da doença de Chagas. É bem interessante vocês darem uma olhada nos esquemas, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as algas. As algas são organismos eucariontes, podem ser uni- ou multicelulares e são autótrofas, ou seja, produzem o próprio alimento. São encontradas em diversos ambientes úmidos e aquáticos, vivendo fixas ou de modo flutuante. Constituem importantes organismos fotossintetizantes, formando a base das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos. Atuam na manutenção da temperatura global por meio da captação do carbono da atmosfera. Algumas espécies são amplamente utilizadas nas indústrias alimentícia, farmacêutica, de fertilizantes e de produtos de higiene pessoal. Podem desencadear alterações ambientais, como aquela que se chama eutrofização. Dividem-se em grupos conforme suas características, como composição da parede celular, substância de reserva, cor dos seus pigmentos e forma e função dos seus flagelos. Os principais grupos de algas são os seguintes: clorofita ou algas verdes, que são uni- e multicelulares, podem ser marinhas, dulcícolas, ou seja, de água doce, ou terrestres. Temos as faofitas, que são as algas pardas, multicelulares, maioria marinhas e formam talos filamentosos. As rodofitas ou algas vermelhas, também multicelulares, maioria marinha. Temos as crisófitas, que são as algas douradas, são unicelulares, habitam diversos ambientes, conhecidas como diatomáceas. Temos as dinofitas, que formam os dinoflagelados, unicelulares e biflagelados, maioria marinha. E temos as zooxantelas, que se agregam ali aos corais de recifes. Temos as euglenófitas, que são as euglenoides, todas unicelulares, apresentam um ou dois flagelos e maioria dulcícola. O principal representante aí é a euglena. Quando encontram condições ambientais favoráveis, as algas podem acelerar o seu processo de reprodução, aumentando a quantidade de indivíduos e provocando um fenômeno conhecido por floração de algas. A floração de algas, anteriormente chamada de maré vermelha, é causada principalmente pelo despejo de esgotos não tratados na água, o que aumenta a quantidade de matéria orgânica e o consequente aumento de nutrientes, facilitando a multiplicação excessiva das algas. Os principais danos causados pela maré vermelha são a diminuição na quantidade de oxigênio dissolvido na água e a liberação de toxinas, o que pode ser prejudicial para os organismos aquáticos. Muito bem, chegamos ao fim do reino protoctista. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Grande beijo e até a próxima aula.